Convidado: obrigado. Eu quero fazer uma pergunta sobre realidade. Eu tive algumas experiências recentemente que me fizeram pensar que eu estava alucinando. Eu estava comprando bilhetes de raspadinhas e algumas vezes eu consegui alguns com prêmios de US$ 100 e eu realmente gostei daquela sensação. E durante este inverno eu estava raspando uma delas e os números combinaram. Mas eu não raspei o que mostrava a quantia do prêmio, porque eu não quero ver o que eu não estou recebendo. Eu apenas raspo quando eu combinei os números e eu consigo ver qual é o prêmio. E foram US$ 10.000. E eu tive uma sensação elétrica e eu disse, oh meu Deus! E eu meio que não foquei no bilhete. E quando eu olhei de novo, os números não combinavam. E eu pensei, eu devo ter alucinado, eu cometi um erro. Abraham: bem, quando você está no vórtice, em outras palavras, quando você fica sintonizado, você começa a ver as coisas da forma como você quer que elas sejam. E se você enxerga as coisas como você quer que elas sejam vividamente o bastante, então é dever do universo entregá-las da forma como você quer que elas sejam. Em outras palavras, nós não estamos brincando com você. Quando você tem este tipo de visão, e foi uma visão, religiosamente falando, quando você tem uma visão, é uma coisa boa, mas psicologicamente falando, quando você tem uma alucinação, é uma coisa ruim. E nós dizemos, quando você interpreta o futuro por meio da visão e envia aquela eletricidade que percorreu você foi a confirmação da energia da fonte de que você estava em alinhamento. E qual é o problema se aquele não foi o bilhete no qual o alinhamento aconteceu? Convidado: mas eu estou me perguntando, pode ser que o bilhete tenha realmente se alterado porque eu reagi? Abraham: nós diremos definitivamente para você que não foi que você tinha um bilhete premiado e que você foi incapaz de aceitá-lo e por isso os números mudaram bem diante dos seus olhos. Não foi isto que aconteceu. Foi que você viu como você queria que fosse. Você viu da forma como você praticou. Você viu do modo como a fonte dentro de você vê. E quando a fonte dentro de você vê, sabe o que é isto? Isso é um ótimo exemplo. Nós temos falado sobre este vórtice que está atraindo todos os componentes cooperativos. Então aqui está você, querendo ganhar, com esperanças de ganhar. E você, na verdade, não está desesperado ou nada do tipo. Você está jogando um jogo. É como um entretenimento para você. É claro que você gostaria de vencer e é claro que aqueles dólares estão na sua realidade vibracional. Então, aqui estava você, nesta divertida vanguarda de esperança. E então, o vórtice levou você e por um momento você viu da forma como queria que fosse, do modo como é dentro do seu vórtice. Mas depois que você já está lá acreditando, da próxima vez que isto acontecer, os números não irão mudar de volta. É uma oportunidade de perceber a emoção visceral. É isto que nós queremos que você leve consigo desta situação. Você teve uma experiência onde você sentiu a sensação física de meio que ser arremessado no alinhamento com quem você realmente é. Convidado: foi como tomar um choque. Eu lembro que quando era criança, uma vez eu encostei em uma tomada e levei um choque. E a sensação que eu tive foi como esta. Abraham: quando Esther permitiu pela primeira vez que nós fluíssemos através dela, naqueles primeiros dias, ela explicou que sentiu como se tivesse colocado o dedo do pé em um soquete de luz, porque ela não estava no mesmo ritmo da nossa energia. Mas os dois estavam convocando a energia e ela estava perto o bastante de forma que ela podia nos acessar, mas ela não estava exatamente na frequência
E por isso houveram algumas convulsões. Os pés dela estavam se mexendo sem parar. Ela estava sentada, ela estava agarrada na cadeira com toda a força. Existem vídeos que vocês nunca irão ver desta incrível experiência e foi como um choque elétrico, apenas porque ela não estava em sincronia. E até mesmo depois de um tempo, ela sentia que ia desmaiar. Quando nós vínhamos, era incrivelmente desorientador para Esther, por causa das misturas das energias, quando ela ficava em sincronia conosco, entende? E quanto mais ela mistura e quanto mais ela permite, então mais firme ela sente esta interpretação. Mas é assim no começo, e isto não é para dizer que você não está com frequência no vórtice em outros assuntos, mas é para dizer que naquele assunto, dólares vindo para você daquela forma, você realmente não está em alinhamento. Porque é um jogo para você, é uma chance e você sabe muito sobre as probabilidades. E então, o seu conhecimento está lhe impedindo de estar no mesmo ritmo. Se você se esquecer de tudo o que você sabe, se você fosse alguém que acabou de dizer, sim, você vai e paga. Quantos dólares pelo bilhete? Convidado, 2 dólares, 5 dólares, não importa. Abraham, apenas pague um pouco de dinheiro pelo bilhete e eles lhe dão o bilhete. Você raspa e eles lhe dão muito dinheiro. Como é que este jogo funciona? Você dá a eles um pouco, você raspa umas coisas e então eles dão muito dinheiro a você. E se isso fosse realmente... Você está nos ouvindo aí atrás, pessoa que quer o carro, focalizador, puro facilitador? Aquele que foca com tanta facilidade e que encontra aquele lugar puro? Se você pudesse inocentemente, e por inocentemente nós estamos dizendo não introduzir nenhuma resistência na equação, quando você inocentemente, quando você puramente, de forma calma, está soando alguns sinos, quer alguma coisa, ela vem. Mas quando você é tão esperto, sabe quais são as probabilidades disso? Convidado, eu fico teimoso, eu quero fazer acontecer e quando... Nunca. Abraham, este fazer acontecer é tentar controlar o incontrolável. Convidado, empurrar a correnteza do rio. Abraham, mas está tudo bem em ser determinado a respeito de estar no vórtice. Em outras palavras, existe uma pequena teimosia nisto também. Há um tempo atrás, Esther disse para Jerry, eu estou no vórtice e eu não vou sair dele. Eu estou no vórtice e eu não sairei dele. Não me faça sair, não me faça sair. Ela estava sendo brincalhona com isso. E quando ela sai, ninguém está feliz. Todo mundo, todos, querem que Esther permaneça no vórtice. Todos que a conhecem querem que ela fique no vórtice. Todos que a conhecem querem que ela permaneça lá. Convidado, eu tive uma outra experiência que foi como esta, e eu tentei retornar para aquela vibração e eu não consigo me fazer voltar. Abraham, diga de uma forma diferente. Nós sabemos que esta é uma conversa para esclarecimento, mas diga de um modo diferente. Eu estou ansioso para retornar para aquilo. É muito menos resistente do que eu não consigo retornar para aquilo. A frase eu não consigo retornar para aquilo está apenas prendendo os seus pés no chão. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo voltar para aquilo. E palavras não importam, mas elas descrevem como você se sente. Se você diz, eu não consigo retornar para aquilo, é assim que você se sente e você precisa mudar esta emoção. Existe uma diferença da emoção. Eu não consigo retornar para aquilo, eu não consigo fazer. Para a emoção, eu quero retornar, ou eu estou ansioso para retornar, ou será divertido quando acontecer. E eu não sei exatamente como virá, quando virá, de onde virá, quem irá ajudar, mas eu gosto da ideia disso vindo. Sente o quão menos resistente isto é? Convidado, e quando eu solto, estas coisas acontecem.
Abraham, quando você solta, a coisa vem. Convidado. Eu tive a sensação de dar risadas quando eu estava pensando em ir ao supermercado e eu pensei nas raspadinhas. Estas raspadinhas não estão por toda a minha vida. Eu pensei em uma raspadinha, uma específica, e eu não estava indo ao supermercado. Eu comecei a pensar sobre isso e comecei a rir quando eu pensei a respeito. Então, eu parei o carro e eu estou querendo seguir, fazer essa coisa dos Abraham. Eu parei em um lugar e lá estavam as raspadinhas. Eu comprei umas 4 ou 5 delas em que eu perdi. E na quinta ganhei $500. E eu parei e disse, aí está, foi isto que eu visualizei. Abraham, e o que isto lhe diz? Que dar risadas foi a sua indicação de alinhamento. Convidado, sim. Abraham, que rir foi a sua indicação de estar no vórtice, e a ideia que estava lhe ocorrendo no meio disso tudo foi um impulso que você era sábio o bastante para seguir. E você diz, já que eu estava rindo, esta foi a razão de seguir o impulso. E nós diríamos, é realmente difícil resolver isso tudo. Em outras palavras, você teve um impulso. As risadas são alinhamento. Quando você está se sentindo assim, é alinhamento. E então, agora, você coloca isso de lado e diz, da próxima vez que eu tiver este sentimento jovial, elevado, livre, sem nenhum risco, quer dizer que eu estou a caminho de alguma coisa, toda vez. Isto é incrível, esta é a oportunidade perfeita de falar sobre as duas formas como você sabe sobre a sua própria orientação. Uma delas é quando se manifesta. E nós chamamos isso de consciência pós-manifestação. E a outra é através de como você se sentiu. Nesta situação, você tem as duas logo ali. Em outras palavras, você tem a consciência pós-manifestação de alguma coisa que você quis e que aconteceu. E você teve a consciência pré-manifestacional de alguma coisa sobre a qual você estava rindo e fez você se sentir bem. Então, não é uma coisa maravilhosa de se saber? E agora você tem isto. Segure este sentimento, segure este sentimento. E o que foram aquelas palavras que você disse antes? Algo sobre eu não sei como chegar lá? Isto é falso. Você sabe, não é mesmo? Você apenas precisa focar. Eu sei, eu sabia daquilo, então eu sei de tudo. Eu sabia aquilo, então eu sei tudo. Este foi o exemplo perfeito e nós estamos nos deleitando nele para você. Este foi o exemplo perfeito onde eu tinha uma coisa no meu vórtice, a fonte dentro de mim conhecia o caminho, sabia exatamente como ocasionar os encontros, porque criação é encontro. Eu me encontrei naquela mercearia naquele momento para aquelas compras. Sabia exatamente quantos bilhetes eu precisava comprar naquele momento. Foi no sexto. Você comprou os 6 e foi no ticket número 6. Você sabia exatamente quantos tickets você precisava comprar para conseguir. Se alguém tivesse chegado antes de você lá, talvez você apenas precisasse comprar um. Ou se você tivesse chegado mais cedo, talvez você precisasse comprar uns 20 ou 30. Você teve um impulso, sabia exatamente quantas precisava comprar, porque o vórtice estava lhe chamando, e quando você está no vórtice, você simplesmente sabe. Ninguém estava falando no seu ouvido. Você não olhou para a sua mão do nada e o número 6 apareceu nela escrito em sangue. Em outras palavras, não é nada assim tão dramático. Você apenas sabia, você apenas seguiu a trilha leve e de boas emoções. É sempre uma trilha leve de boas emoções que leva você até o amor da sua vida, até o bilhete premiado, até qualquer coisa. É sempre uma emoção leve e de bons sentimentos. Não é nunca um vire à esquerda e não à direita, senão você irá morrer se for para a direita. Nunca é nada assim. Em outras palavras, uma emoção leve e de bons sentimentos.
Convidado: eu tenho uma outra emoção leve e positiva a respeito de uma coisa, mas novamente é sobre a realidade. Eu sonhei com isso, sonhei acordado com voar, ser capaz de levitar, ajudar e fazer coisas. E eu estou pensando que isso é tão fora da realidade que me deixa para fora se eu contar para as pessoas. Abraham: mas ouça isso, veja, isto é uma manifestação vibracional, é uma manifestação de sonho, que é uma indicação de como você está se sentindo. Em outras palavras, este sonho não está lhe dizendo que você irá voar, este sonho está lhe dizendo que você se sente livre. Convidado: sim. Abraham: e quando você se sente livre, você voa nos seus sonhos, entende? E se você estivesse voando por aí no seu corpo, você não gostaria, porque, primeiramente, você seria uma aberração e as pessoas estariam olhando para você e alguns iam tentar atirar em você para derrubá-lo. A sua vida não seria o que você quer que ela seja e, de qualquer forma, toda aquela atenção iria deixar você preso no chão. Veja, você quer voar nos seus sonhos? Você realmente quer? Convidado: muito obrigado.